Olá a todos! Hoje, a Nana vai contar-vos uma história cheia de ternura sobre como o Alex dedicou um amor imenso a mim e ao bebê Henry, cuidando de nós como se fosse um verdadeiro pai, mesmo não sendo o pai biológico do Henry. Será que estes momentos simples, mas cheios de carinho, farão o meu coração, outrora tão fechado, bater mais forte? Subscrevam o canal e ativem o sininho para apoiar a Nana, para que eu tenha ainda mais motivação para trazer vídeos emocionantes como este. Desejo-vos uma boa sessão, e vamos começar. Amanhã na pequena casa de madeira da Nana estava repleta de uma luz suave de outono, que entrava pela janela e iluminava o berço onde o bebê Henry balbuciava sons inocentes. O menino, com pouco mais de um mês, tinha olhos redondos como duas pérolas, que sempre faziam a Nana sorrir. Depois de dias tão difíceis, desde ser abandonada pela família do ex-marido até a doença inesperada que a levou ao hospital, a Nana começava a encontrar alegria nos momentos simples ao lado do filho. E o Alex, esse homem de coração sincero, tornou-se uma parte essencial, trazendo um calor que ela pensava nunca mais sentir. Hoje, o som familiar de batidas à porta ecoou. A Nana abriu a porta e lá estava o Alex, com uma t-shirt azul clara, carregando 2 sacos cheios. Ele sorriu, os olhos brilhando como o sol lá fora. Nana, trouxe umas coisas para o Henry, disse, pousando os sacos no chão. A Nana espreitou, surpresa ao ver pacotes de fraldas, latas de leite em pó e até uma camisola minúscula com um ursinho estampado. Alex, para que tanto gasto? Eu e o Henry conseguimos nos virar, disse ela, com a voz tímida, mas incapaz de esconder a gratidão. O Alex abanou a cabeça, entrou em casa e pegou suavemente no Henry, tirando-o do berço. Nana, eu quero fazer isto. O Henry é um menino especial, e tu também és. Não quero que falte nada a vocês. Ele inclinou-se, sussurrando ao Henry, não é, pequenino? O tio vai garantir que esteja sempre confortável. O Henry agitou os bracinhos, como se respondesse, fazendo o Alex rir. A Nana sentou-se, observando o Alex colocar o Henry numa mantinha no chão e começar a mudar-lhe a fralda. Ele abria o pacote de fraldas com cuidado, mas atrapalhava-se ao dobrar as abas, o que fez a Nana rir. Alex, estás a fazer errado. Deixa-me mostrar-te, disse ela, aproximando-se para o guiar. O Alex corou, coçando a cabeça. Sou mesmo um amador, mas estou a aprender. Henry, não te rias do tio, está bem? Ele piscou ao menino, fazendo a Nana rir ainda mais. Naquele momento, a casinha encheu-se de risos, como uma melodia de felicidade. À tarde, quando o Henry começou a choramingar por estar sonolento, o Alex tentou acalmá-lo. Pegou no menino, andando de um lado para o outro, cantando uma canção de embalar que a mãe dele costumava cantar. Dorme, meu amor, a lua brilha lá no céu. A voz do Alex era quente, mas um pouco desafinada, e o Henry parecia não colaborar, chorando ainda mais. O Alex olhou para a Nana, com um ar atrapalhado. Nana, fiz algo errado? O pequenino não quer dormir. A Nana sorriu, pegando no Henry dos braços dele e embalando-o suavemente. O Henry só precisa um pouco da mãe. Fizeste um ótimo trabalho, Alex. Em poucos minutos nos braços da Nana,
o Henry adormeceu, mas o Alex ficou ali, os olhos cheios de carinho a observar mãe e filho. Quando o Henry dormia tranquilo no berço, o Alex virou-se para a Nana, com a voz suave: Nana, eu não sou o pai do Henry, mas cada vez que estou com ele, sinto que tenho uma família. Quero cuidar de ti e dele, não por outra razão, mas porque vos amo. As palavras dele foram como uma brisa quente, entrando no coração da Nana. Ela olhou para ele, o homem que correu pela chuva até ao hospital, que cozinhou sopa, que organizou uma festa para o Henry, e agora, de forma desajeitada mas sincera, aprende a ser um pai. A Nana sentou-se ao lado do Alex, segurando a chávena de chá que ele acabara de preparar. Alex, não sei como te agradecer. Deste a mim e ao Henry um lar, mesmo sem teres essa obrigação. Pensei que só podia contar comigo mesma, mas tu fazes-me querer acreditar no amor outra vez. A voz dela tremia, os olhos brilhando com lágrimas. O Alex segurou a mão dela, a palma quente e firme. Nana, não preciso do teu agradecimento. Só quero que me deixes estar ao teu lado, ver-te a ti e ao Henry felizes. À noite, a lua brilhava intensamente lá fora. O Alex sentou-se ao lado do berço do Henry, continuando a cantar a canção de embalar, agora com mais cuidado para não o acordar. A Nana observava, o coração cheio de emoção. Via no Alex não apenas um homem atencioso, mas um pai de alma, pronto a amar o Henry como se fosse seu. Os pequenos gestos dele, comprar fraldas, preparar leite, cantar canções, eram provas de um amor incondicional, sem precisar de títulos. Quando o Alex se levantou para ir embora, a Nana segurou-o. Alex, fica para o jantar conosco. Quero que tenhamos mais momentos assim. Ele sorriu, os olhos iluminados. Nana, não há lugar onde prefira estar mais do que aqui, contigo e com o Henry. Juntos, prepararam um jantar simples, com risos e histórias a encher a pequena casa, como uma verdadeira família. A lua cheia pairava no céu, lançando um véu prateado sobre a pequena casa de madeira da Nana. O bebê Henry, com 2 meses, estava aninhado no berço, as bochechas rosadas e, de vez em quando, soltando balbúcios como se contasse uma história inocente. A Nana, sentada ao lado do berço, acariciava o filho com suavidade, o coração cheio de amor, mas com um toque de cansaço após dias longos a cuidar do menino. Desde que fora abandonada pela família do ex-marido, passando pela doença inesperada que a levou ao hospital, até aos momentos em que o Alex apareceu como uma luz na sua vida, a Nana começava a sentir o calor de um lar que julgava perdido para sempre. A festa para celebrar o primeiro mês do Henry, as vezes em que o Alex, desajeitado, trocou fraldas ou cantou canções de embalar, gravaram no coração dela a imagem de um homem de coração verdadeiro. Um leve bater à porta interrompeu os pensamentos da Nana. Ela abriu a porta e lá estava o Alex, com uma t-shirt simples, segurando 2 sacos de pano cheios de ingredientes. Ele sorriu, os olhos brilhando como a lua lá fora. Nana, quero cozinhar o jantar para ti e para o Henry. Precisas de te fortalecer, e quero que tenhamos uma noite bem aconchegante. A Nana ficou surpresa com a atenção dele. Alex, tu estás sempre a pensar em mim e no Henry.
Não sei como te agradecer, disse, com a voz embargada. O Alex entrou, pousou os sacos na mesa e tirou os ingredientes frescos. Carne de vaca macia, legumes coloridos, cogumelos shiitake e até um pequeno frasco de mel. Nana, senta-te e descansa. Deixa o jantar comigo. Perguntei à minha mãe algumas receitas, espero que gostes, disse, piscando o olho. A Nana olhou para ele, o coração aquecido por tamanha dedicação. Pegou no Henry, sussurrando, estás a ver, meu amor? O tio Alex está a preparar algo para nós outra vez. Na pequena cozinha, o Alex pôs mãos à obra. Cortava a carne de vaca em fatias finas com cuidado, salteando-a com cogumelos e cebola, o aroma espalhando-se pela casa. Preparou uma sopa de abóbora, mexendo para ficar cremosa, e assou batatas doces, regando-as com um pouco de mel para realçar o sabor doce. Cada movimento dele era meticuloso, como se colocasse o coração em cada prato. A Nana, sentada junto ao berço, observava o Alex atarefado, profundamente comovida. Alex, estás a cozinhar como um chefe profissional, brincou ela, mas os olhos brilhavam de gratidão. O Alex corou, coçando a cabeça. Na verdade, tive de ligar a minha mãe 3 vezes para garantir que não estragava nada. Quero que a comida fique mesmo boa, para te ajudar a ficar mais forte e para o Henry ter uma mãe bem saudável. Ele arrumou os pratos na mesinha de madeira, colocando ao lado um jarro com flores silvestres que apanhara a caminho, iluminadas pelo luar que entrava pela janela. Nana, prova. Espero que gostes, disse, com a voz cheia de expectativa. A Nana provou a primeira colher de sopa de abóbora, o sabor doce e quente espalhando-se pelo corpo, como se carregasse a dedicação do Alex. Experimentou a carne salteada, macia e saborosa, e deu uma dentada na batata doce, doce e reconfortante. Cada prato parecia sussurrar o quanto ele se importava com ela. Alex, está delicioso, disse, com a voz embargada. Não é só o sabor, é o teu coração que sinto em cada prato. O Alex sentou-se à frente dela, o olhar gentil fixo na Nana. Nana, sei que passaste por muitas dificuldades, e o Henry é tudo para ti. Não sou o pai dele, mas quero cuidar de vocês, quero que sejam felizes. Estes pratos são a minha forma de dizer que estarei sempre aqui, por ti. As palavras dele foram como uma brisa quente, tocando o coração da Nana, e uma lágrima escorreu-lhe pelo rosto. Quando o Henry se mexeu no berço, começando a choramingar, o Alex levantou-se de imediato e pegou nele. Calma, pequenino, a mãe está a comer para ter forças para ti, não chores. Ele balançava o Henry, cantando a canção de embalar que conhecia. Dorme, meu amor, a lua brilha lá no céu, mas o Henry continuava a chorar, os bracinhos agitando-se. O Alex olhou para a Nana, atrapalhado. Nana, fiz algo errado? O menino não quer dormir. Ela sorriu, pegando no Henry dos braços dele e acariciando-o suavemente. O Henry só precisa um pouco da mãe. Fizeste um ótimo trabalho, Alex. Com o Henry a dormir tranquilo, a Nana voltou para a mesa, continuando a saborear o jantar. Olhava para o Alex, o homem que correu pela chuva até o hospital,
que organizou uma festa para o Henry, que trocou fraldas desajeitadamente, e agora preparava um jantar cheio de amor. Alex, disse, com a voz baixa mas clara, pensei que eu e o Henry estaríamos sempre sozinhos. Mas tu fazes-me acreditar que mereço ser amada. Obrigada, muito, muito obrigada, por nos deres um lar. O Alex segurou a mão dela, a palma quente como o luar lá fora. Nana, tu e o Henry são o maior presente da minha vida. Não preciso de títulos, só quero estar aqui, cozinhar para ti, cantar para o Henry, mesmo que seja desajeitado. Se me permitires, quero ser quem traz sorrisos para vocês. Ele sorriu, os olhos brilhando de esperança. Sob o luar, a pequena casa encheu-se com o aroma do jantar e o calor do amor. A Nana e o Alex sentaram-se junto ao berço do Henry, observando o menino dormir. Risos suaves e histórias simples ecoavam, como uma melodia de felicidade. A Nana sentia o coração, outrora fechado, abrir-se aos poucos para acolher o homem incrível à sua frente. Fiquei tão emocionada que as lágrimas caíram. O amor do Alex por mim e pelo Henry não está apenas na comida deliciosa, mas no coração que ele coloca em cada pedaço de carne, em cada colher de sopa. O Alex é como uma luz enviada para trazer a mim e ao Henry um lar cheio de amor, mesmo não sendo o pai biológico do Henry. Cada vez que ele, desajeitado, tenta acalmar o Henry, cada prato que prepara com cuidado, é uma prova de um amor sincero, sem precisar de títulos. O que acham da dedicação do Alex? Terei coragem para escrever com ele a história de uma família? Partilhem as vossas opiniões nos comentários. Esta história lembra-nos que o amor verdadeiro é feito de cuidado incondicional, de jantares simples cheios de coração. Não se esqueçam de dar like, partilhar o vídeo e subscrever o canal da Nana para acompanhar as próximas histórias e apoiar-me a trazer mais momentos tão especiais.